pessoal, meus perseguidores, boa noite. Hoje vamos falar sobre um assunto um tanto quanto desconhecido, mas que acontece o tempo todo com todo mundo, ou quase todo mundo. Vou falar sobre um assunto chamado sincronicidade. O que seria sincronicidade? Eu vou conceituar, vou falar sobre esse conceito do ponto de vista religioso, do ponto de vista acadêmico e um pouquinho de quem foi que formulou esse conceito. Existiu no século XIX um momento no qual várias ciências tomaram corpo. O conhecimento científico passou de um momento no qual o homem era passivo perante a vontade divina, tá? O homem dependia das vontades de Deus, né, no segundo momento do pensamento humano, e ele passou a se valer do conhecimento científico, de tudo que fosse a partir desse momento, ou pouco antes, né, que fosse apreensível e que fosse estudado, que pudesse ser mensurado através das ciências e das observações científicas. Pois bem, nesse momento existia um homem muito famoso aqui no Brasil chamado Sigmund Freud. E Freud ele trabalhou as concepções de id, ego, superego, complexo de Édipo e tal. E existiu também um carinha chamado Carl Gustav Jung. Me foge agora a nacionalidade dele. Chegaram a trocar cartas, tá, os dois. E durante o estudo acerca do que seria o coletivo, o inconsciente individual e o inconsciente coletivo, Jung formulou algumas partes teóricas que Freud já não seguia pelo mesmo caminho. Freud fala que tudo depende de uma energia vital, sexual, chamada libido, né? E que é uma palavra feminina, inclusive. Então, você não é a razão do meu libido, você é a razão da minha libido. Pois bem, essa energia sexual, Freud explica que tudo depende dessa energia sexual. O menino é mais apegado à mãe exatamente porque ele disputa com o pai a atenção da mãe. E a mesma coisa acontece com a menina através do complexo de Electra. Pois bem, quando a gente entende o conceito de sincronicidade, e aí eu vou relatar aqui o que me levou a fazer essa live, vocês vão passar a entender. Sincronicidade nada mais é do que o que Jung definiu como coincidência significativa. É uma coincidência significativa, ou seja, é uma coincidência porque não depende de uma relação de causa e de efeito, tal como na ciência pode ser explicável, mas numa tentativa de explicar essa coincidência através de uma metodologia científica, né, de um processo científico, ele colocou isso, ele retirou essa coincidência do campo da aleatoriedade, né, não é uma coincidência aleatória, mas é uma coincidência que depende de uma relação não de causa e efeito, mas de uma significação entre acontecimentos. Pois bem, quando hoje pela manhã, todo final de ano eu costumo fazer um levantamento, tipo um levantamento contábil anual, do que eu gasto, do que eu faço todo mês, mas no final do ano é um pouco mais aprofundado, né? Porque eu tenho que fechar o ano da minha residência, dos meus gastos e dos meus ganhos, das minhas receitas. Pois bem, e ao fazer isso esta madrugada, já por volta de 5, 6 da manhã, na verdade de manhã, eu estava escrevendo os nomes das pessoas que me devem algum valor, porque eu também sou empreendedor e tal. E quando eu cheguei em determinado valor, determinada pessoa, que há tempos não fala comigo, mandei Feliz Natal, não respondeu tal. Quando eu estava escrevendo o nome dessa pessoa, 5h30 da manhã, entre 5h30 e 6, esta mesma pessoa, uma mulher, mandou uma mensagem para mim: Ricardo, olha, este é o valor que eu estou te devendo. A Claudia não está latindo. Este é o valor que eu estou te devendo. Então, confira aí.
Mas na hora que eu estava escrevendo o nome dela, ela falou no WhatsApp. E era uma dívida já de mais de 1 ano e meio, 2 anos. O que é que eu quero falar com isso? Por vezes, já aconteceu, por exemplo, de vocês imaginarem ou estarem pensando muito numa pessoa que há tempos vocês não viam e esta pessoa de repente te telefona. Aí você diz, mulher, homem, pelo amor de Deus, eu estava pensando agora em você, que coincidência. Não, não é uma coincidência aleatória, é uma coincidência significativa, é um fato sincronizado. É como se a tua mente tivesse ligada à mente de uma segunda pessoa e o cosmos, ou o universo, ou Deus, ou uma energia superior colocasse vocês em comunicação. Não precisou de um meio físico, uma causa e um efeito, mas houve algum tipo de conexão entre essas duas pessoas. E essa coincidência significativa foi chamada de sincronicidade. Não através do consciente individual ou do consciente coletivo, mas através do que Jung comenta, ou que seja, inconsciente coletivo. Pois bem, é algo um pouco mais complexo, principalmente para a grande maioria que não estuda nem tem costume de falar sobre isso. Isso é mais visto academicamente e no caso daqui do Nordeste tem muito pouco, tá? A gente vê na Paraíba alguns estudos sobre a psicologia analítica, que é um tipo de psicanálise. Desculpe-me quem for da área da psicologia, mas por ser formado em letras eu não tenho conhecimento muito aprofundado. E essa psicologia analítica ela vai explicar esse acontecimento. Pois bem, já aconteceu também de repente uma pessoa estar abaixo de uma marquise. Isso aconteceu aqui em Aracaju. E de repente essa marquise, buf, veio ao chão. Só que coisa de 10 segundos antes, a pessoa que estava embaixo da marquise se incomodou e saiu debaixo dela. Aí é que a religião pode tratar este caso como um milagre ou com uma interferência divina do Espírito Santo, ou de qualquer outra religião que chame de qualquer outro tipo de interferência. O que eu quero dizer também com essa live, eu quero dizer várias coisas, mas o que eu quero mostrar é que não necessariamente religião e ciência vão ser coisas conflitantes, entende? Enquanto a psicologia analítica ela trata esse acontecimento nomeando de coincidência significativa ou sincronicidade, no caso da teoria proposta por Carl Gustav Jung, a religião pode chamar isso de milagre, de pequeno milagre, de interferência do Espírito Santo, de ação divina. Entende? Qual está certo? Não sei. Do ponto de vista da fé, eu posso acreditar que foi realmente uma interferência divina e eu sou protegido por Deus, por alguma entidade ou por alguma coisa que esteja exterior a mim. Do ponto de vista acadêmico, é mais crível eu colocar o ponto de vista da sincronicidade, que de alguma forma o cosmos se comunicou comigo, porque de alguma forma eu estou ligado a ele. Não do ponto de vista apenas espiritual, mas do ponto de vista apenas pelo fato de eu ser um ser humano. Entende? Então, me aconteceu isso hoje pela manhã, o que eu relatei de eu pensar numa mulher que me devia há quase 2 anos e era um valor até baixo. E ela, inclusive, já depositou o valor. E ela, do nada, me perguntou bem na hora que eu estava realmente escrevendo o nome dela. No papel, numa lista. E foi o último nome que eu escrevi. E nesse último nome, ela falou comigo no WhatsApp na mesma hora. Isso 5h30, 6 da manhã. Isso é um exemplo do que é a sincronicidade. Então, todas as vezes que vocês estiverem pensando em alguém e de repente esta pessoa ligar, ou de repente você está esperando uma pizza e na hora que você imagina, olha, a pizza já deve estar buzinando daqui a pouco e você ouve a buzina, isso nada mais é do que uma coincidência significativa. É o seu eu entrando em contato com o eu do motoboy ou do entregador e de alguma forma, sem uma relação de causa e efeito,
Nada te levou especificamente a pensar, a não ser o fato de você saber que a qualquer hora chegaria a pizza, mas não no exato momento. Entende? Então, é um acontecimento esperado, mas muito pouco provável, mas que acontece a partir da sua ligação, que por enquanto não é explicável através de meios científicos, né? Porque já foi conceituado enquanto sincronicidade, mas não é mensurável. Você não consegue medir este acontecimento. A live de hoje ela é um quanto inquietante, porque ela mexe com a questão da religião, ela mexe com a questão do conhecimento científico. Eu não, né, em algum momento eu posso ter deixado de falar sobre algum assunto um pouco mais aprofundado, porque eu não sou realmente da psicologia, eu sou um curioso, eu sou formado em letras e tal. Então, é interessante você notar que essa live não é uma live comum. Essa live é uma live um pouco mais acadêmica, não chega a ser acadêmica, mas ela se aproxima mais da episteme, né? Ela não está na mera opinião. Eu não estou falando o que eu acho. Eu estou falando o que a epistemologia, o que a ciência me leva a crer. Então ela sai do patamar da doxa, que é a mera opinião, e se aproxima um pouco mais do que Platão colocou como a verdade. A verdade se aproxima da episteme, né? Por isso a gente fala em eixo epistemológico e tal. Joguei uma série de conhecimentos, né, para vocês. Eu estou vendo que muita gente está entrando e muita gente está ficando. Isso é bom, né? Gostaria de abrir para perguntas. Eu joguei realmente muito conceito. Né? Gostaria muito que vocês interagissem também. Eu sei que não é um assunto muito comum e não é um assunto que a grande maioria vá se interessar, né? Mas é interessante, né? Todo mundo já passou por esses relatos, né? De repente estar pensando em alguma coisa e essa coisa acontecer. Ou de repente lembrar daquele primo, daquela prima, daquele amigo, daquela amiga que há muito tempo não fala e aí de repente surge uma mensagem no WhatsApp sendo que você nem o número desse primo, dessa prima, desse amigo, dessa amiga você tinha, tá? E do ponto de vista das grandes tragédias ou dos livramentos, tal, a pessoa que perdeu um bilhete na hora de embarcar para um voo e esse avião caiu, né? Isso pode ser entendido também como sincronicidade, como uma forma de o cosmos entrar em contato com a pessoa ou até o inconsciente individual desta pessoa estar em contato com algo maior e aí, né, essa pessoa acabou não embarcando de alguma forma, perdendo este bilhete ou esquecendo onde ele estava. Não foi por acaso e não foi uma coincidência aleatória, mas foi uma coincidência significativa, né, ou sincronicidade. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu posso abrir para vocês agora. Vocês podem relatar algum acontecimento com vocês também. Se não, daqui a pouquinho eu já encerro a live. E eu espero que tenham gostado. Eu mesmo estou bastante satisfeito. Não, ninguém? Pronto, beleza. Então eu vou me despedir agora, meus perseguidores. Muito obrigado, né, por terem assistido a esta live. Eu espero ter sido claro novamente. Eu lembro que eu coloquei muitas palavras diferentes, muitos conceitos que talvez vocês não estejam acostumados, tá bem? Mas é bom, depois rever com calma esta live, tá certo? Quem puder salvar esta live e me mandar depois eu agradeço. Existe um aplicativo chamado History Download que ele permite que você acesse o meu perfil tal e baixe determinada história. Eu não sei se isso acontece com a live, tá? Mas caso alguém consiga, por favor, me mande, tá bom? Bem, vou desejar boa noite, já são quase 10 horas e agradeço a visita e a permanência de todos vocês aqui, tá bem? Um cheiro e até a próxima live.